Nesse quinto capítulo, nós voltamos a falar de seleção, e nesse vídeo eu vou estar falando para vocês duas seleções que elas são um pouco diferentes, né, do que popularmente nós chamamos de seleção, aquela ideia de ter a serrilha, né, dos elementos e tal, dessa forma, que são seleções que são voltadas para você delimitar o teu arquivo ou o fator de você selecionar as cores e ter o poder delas para estar reaplicando. O primeiro, né, voltado para delimitar o arquivo, é uma ferramenta bastante antiga e presente em outros softwares, que é a CrypTool, tá? A CrypTool é uma ferramenta bastante útil, porque dependendo da situação você tem toda uma imagem e dessa imagem você pode estar reenquadrando e mantendo somente visível áreas que você quer trabalhar. Então o que vai acontecer, por exemplo, né? Se por acaso eu venho com ela ativa, você percebe que aparecem aqui, né, eixos de controle nas extremidades do arquivo, e eu posso estar clicando e arrastando, né, e criando para a gente uma nova estrutura de documento. Feito isso, após a minha confirmação, eu vou até reposicionar aqui um pouco mais para cá a imagem, após a minha confirmação aqui em cima, ou pressionando Enter, ele vai cropar a nossa imagem, né? Ele vai cortar a nossa imagem de forma que você vai perder aquela parte que estava excedendo a delimitação que nós fizemos e ele vai reestruturar todo o arquivo em sua altura e largura. Obviamente, você pode também, com a CrypTool, estar criando esses controles, né, manualmente, você não vai depender somente desses eixos. Então, se por acaso você ativa a CrypTool e faz uma seleção dessa forma, tracejando um novo retângulo aqui dentro do seu documento, ele vai também fazer a seleção dessa área e ao confirmar, ele faz o mesmo recorte. As variações da CrypTool, elas são bastante simples, né? Aqui onde está escrito Ratio, você percebe que ele tem basicamente as proporções que nós podemos assumir e levando em consideração também a resolução que a imagem vai ter ao ser convertida. Então, se por exemplo eu venho aqui e seleciono uma proporção de 1280 por 800, você percebe que ele faz esse corte, um pouco semelhante ao 16 por 9, né, que é a proporção do HD e do Full HD. Eu posso ter a possibilidade de estar reposicionando a imagem dentro desse quadro e novamente fazer a minha seleção, né, a minha confirmação. Os ícones aqui de confirmação, negação e para desfazer, né, você resetar o conteúdo são extremamente didáticos, né? Lembrando que você tem também essa opção chamada aqui de Delete Cropped Pixel, que ela sempre vem habilitada, ou seja, no momento que você confirmar, os pixels cropados vão ser deletados. Se você desabilita e dá um Enter, você vai ter o reenquadramento da imagem aqui dentro, mas ela continua tendo, né, a sua estrutura, né? Ela mudou o tamanho dela para aquela área de seleção. Então, isso, dependendo da situação, vai te ajudar também bastante, né? Você entender mais ou menos o tamanho que é que vai ficar. Ao desabilitar aquela opção, a imagem, em vez de ser cortada, ela se ajusta dentro daquele quadro. Então, isso pode ser aplicado bastante por alguns usuários. Fora isso, você tem também a opção de estar trabalhando com angulações. Isso aqui é útil no fato que você pode querer mudar o ângulo, né, que a imagem tem em relação à sua visualização. Então, se por acaso eu venho e tracejo um ângulo, aqui levando em consideração um ponto da imagem, você vai perceber que a imagem é rotacionada, eu posso dar um Enter, e ela é cropada a partir desse ângulo que foi gerado. Então, isso também são formas de seleção, onde o resultado final dessa seleção é um recorte e um novo enquadramento da sua imagem. Outra ferramenta que se enquadra, né, nesse tipo de seleção é a Eyedropper, o contra-gotas, onde simplesmente aonde você clicar, ele vai estar copiando as cores e armazenando aqui no seu ponto de foreground. Então, esse tipo de seleção é bastante útil quando você quer reaplicar cores presentes numa cena e ela vai acontecer de maneira direta. Os atalhos, né, que correspondem ao conta-gotas é a tecla de atalho I, que é assim, comum em todos os softwares da Adobe. Para quem mexe, por exemplo, no Illustrator, no After Effects, encontra essa ferramenta e com certeza não vai sentir nenhuma dificuldade na sua utilização. Então é isso. Duas ferramentas que se classificam também como seleções, né, com resultados, né, e operações um pouco diferentes com a grande maioria, que é para restrição de uma área, onde você vai orientar onde as coisas, as aplicações vão acontecer. Mas é isso aí. Até os próximos vídeos.